Olá, meu querido estudante, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos resolver o problema de número 13 da nossa lista de exercícios. Bem, essa é a nossa primeira lista de exercícios e em cada um dos nossos problemas aqui nós precisamos resolver a equação diferencial. No caso de ser um PVI, a gente também deve encontrar a solução do PVI. O problema de número 13, então, pede para resolver a equação derivada de y em relação a x igual a 1 mais 2x mais y ao quadrado mais 2xy ao quadrado. Bem, a nossa primeira observação é que essa equação não é uma equação linear, porque nós temos aqui, por exemplo, a presença do termo quadrático y ao quadrado. Então, nós vamos colocar essa equação no formato geral mxy mais nxy y' e tentar identificar que tipo de equação a gente está trabalhando. Muito bem. Então, nós podemos reescrever essa equação da seguinte forma. Menos 1 menos 2x menos y ao quadrado menos 2xy ao quadrado mais 1 vezes y' igual a zero. Então, perceba que aqui nós temos o nosso m de xy e aqui nós temos o nosso n de xy. Muito bem, como nós podemos observar, essa equação também não é uma equação separável. Então, agora nós vamos checar se ela é uma equação exata ou não. Bom, para verificar se essa equação é uma equação exata, nós precisamos checar se vale a seguinte identidade. my igual a nx. Nós estabelecemos esse critério desde que as funções mn sejam funções de classe C1, então a função vai ser exata se somente se essa equação está satisfeita. Caso então você ainda não domine a teoria sobre equações exatas, eu vou deixar aqui no card uma aula que eu faço sobre equações exatas, que vai poder te ajudar então nesse sentido, tá ok? Muito bem. Eu preciso então calcular quem é my e quem é nx e verificar então se essa igualdade se verifica. My é a derivada de m em relação a y. Então, nós vamos derivar essa expressão aqui de cima em relação a y. Quando a gente deriva com relação a y, o x é como se fosse uma constante. Então, nós vamos ficar simplesmente com menos 2y menos 4xy. Ok? E colocando menos 2y em evidência, nós podemos ainda reescrever como sendo 1 mais 2x. Ok? Muito bem. Quem que é nx? Nx é a derivada da função identicamente 1 em relação a x. Evidentemente que isso é zero. Perceba que nx é, então, diferente de my. Isso implica que a nossa equação, que eu vou chamar aqui de asterisco, não é exata. Muito bem. Nesse caso, então, nos resta checar se a equação asterisco pode ser transformada em uma equação exata por meio da multiplicação por um fator integrante μ de xy. Então, multiplicando essa equação por um fator integrante, nós vamos obter o seguinte. Muito bem. De acordo com o que nós aprendemos na nossa aula sobre equações exatas e fatores integrantes, a aula inclusive que eu estou deixando aqui nesse card, para caso você precise consultar,
essa equação vai se tornar uma equação exata desde que a derivada parcial de μ vezes m em relação a y seja igual à derivada parcial de μ vezes n em relação a x. Evidentemente que isso vai nos conduzir a uma equação diferencial parcial, que em geral é mais difícil de resolver do que a equação diferencial ordinária que nós estamos aqui tentando solucionar. Acontece que, nos casos especiais em que μ puder ser escrito como uma função apenas de x ou de y, nós podemos chegar facilmente ao conhecimento desse fator integrante. Para determinar se é possível escrever μ como sendo uma função apenas de x, é necessário que a gente avalie o seguinte quociente: my menos nx dividido por n. Se essa expressão for uma função que depende apenas de x, então é possível supor μ como sendo um fator integrante também dependendo apenas de x. Isso foi o que nós aprendemos então na nossa aula de fatores integrantes e equações exatas, que eu já deixei aqui no card para você consultar. Muito bem, my nós já calculamos, é menos 2y vezes 1 mais 2x. Nx é 0 e n é identicamente 1. Evidentemente que essa expressão não depende só de y. Então, isso significa que não podemos supor μ apenas como uma função de x. Alternativamente, nós podemos avaliar esse outro quociente. O quociente nx menos my dividido por n. Se esse quociente for uma expressão, for uma função que dependa apenas de y, então nós podemos também supor o nosso fator integrante como uma função apenas de y. Vamos então ver como vai ficar. Nx é 0 menos my, ou seja, vai trocar o sinal da nossa expressão que a gente tinha, vai ficar então mais 2y vezes 1 mais 2x dividido por m. M eu vou reescrever da seguinte forma. Vou colocar aqui menos em evidência, a gente fica com 1 mais 2x na primeira parte. E na segunda parte vou colocar menos y ao quadrado em evidência. E a gente também fica aqui com 1 mais 2x. Perceba então que surgiu um novo fator comum no denominador. Isso significa que a gente vai poder então reescrevê-lo da seguinte forma. O numerador eu deixo do jeito que está. O denominador vou colocar em evidência 1 mais 2x. Sobra simplesmente menos 1 menos y ao quadrado. Então perceba agora que eu posso simplificar 1 mais 2x com 1 mais 2x. E sobra simplesmente, colocando aqui, multiplicando por menos no numerador e no denominador, sobra simplesmente menos 2y dividido por 1 mais y ao quadrado. Perceba que essa expressão é uma função que depende apenas de y. Ou seja, isso significa que eu posso de fato supor o nosso fator integrante μ como sendo uma função só de y. E podemos determinar esse fator integrante a partir da equação diferencial separável de μ sobre μ igual a menos 2y dividido por 1 mais y ao quadrado dy. Ou seja, nós podemos então reescrever da seguinte forma. Do lado esquerdo nós temos o ln do módulo de μ. E do lado direito nós temos menos 2 integral de y sobre 1 mais y ao quadrado dy. Essa integral é uma integral simples de resolver e nós inclusive já resolvemos na nossa aula sobre integração por substituição, que eu estou deixando aqui também no card. Então você pode consultar a resolução dessa integral nessa aula. Aqui eu vou apenas colocar o nosso resultado. Então nós vamos ficar com menos 2.
O resultado dessa integral é 1/2 do ln de 1 mais y². Então, aqui nós vamos ficar com vezes 1/2 do ln de 1 mais y². A gente tem a adição de uma constante, mas que no nosso caso aqui, como a gente só quer determinar apenas um fator integrante em particular, e não toda uma família arbitrária, nós vamos então assumir que essa constante é nula. Pelas propriedades então do ln, eu posso reescrever essa última expressão ainda da seguinte forma: ln de 1 mais y² elevado a menos 1. Você está utilizando aqui a propriedade da potência, onde você pega a potência multiplicando fora do logaritmo e vice-versa. Se você tem um número multiplicando fora do logaritmo, ele pode vir aqui na potência, certo? Agora, eu posso utilizar que a função logaritmo é uma função bijetora para concluir que o fator integrante μ é igual a 1 mais y² elevado a menos 1. Na realidade, a gente conclui que o módulo do fator integrante é igual a 1 mais y² elevado a menos 1. No entanto, isso vai nos permitir escolher entre 1 mais y² elevado a menos 1 ou menos 1 mais y² elevado a menos 1. Uma vez que a gente só precisa de um único fator integrante, eu escolhi o positivo, ok? Então, multiplicando a nossa equação diferencial ordinária asterisco pelo fator integrante 1 mais y² elevado a menos 1, a gente vai transformar essa equação em uma equação exata. Então, nós vamos agora multiplicar a nossa equação asterisco por esse fator integrante para obtermos o seguinte: 1 mais y² elevado a menos 1, o nosso m eu já vou utilizar no formato fatorado que a gente tinha aqui, certo? Vai ser mais simples. E, inclusive, vou colocar até esse menos aí em evidência, e nós podemos, então, reescrever da seguinte forma: menos aqui na frente, e aí fica 1 mais y² vezes 1 mais 2x mais 1 mais y² elevado a menos 1 vezes y' igual a 0. Então, perceba que a gente pode simplificar esse termo e esse termo. A gente fica, então, simplesmente com menos 1 vezes 1 mais 2x, como sendo o nosso novo m de xy, e 1 mais y² a menos 1 é o nosso novo n de xy. Agora, essa equação é uma equação exata. Isso significa que existe uma função psi de xy de classe C2, tal que psi x é igual a m, ou seja, é igual a menos 1 mais 2x, e psi y igual a 1 mais y² elevado a menos 1. Então, agora nós precisamos determinar quem é essa função psi. Para isso, nós vamos apagar aqui um pouquinho da nossa resolução, aqui nessa parte de cima, que nós já não precisamos mais dela. Muito bem. Então, nessa equação psi(x) igual a menos 1 vezes 1 mais 2x, nós vamos integrar com respeito a x para determinar quem é o nosso psi de xy. Então, psi de xy será menos x ao quadrado mais uma função g que depende só de y. Para determinar quem é essa função g,
nós vamos derivar com respeito a y e confrontar com essa segunda equação. Fazendo isso, nós obtemos psi y igual a g' de y, porque a derivada é com respeito a y, nós olhamos para x como sendo uma constante. Ou seja, em outras palavras, g' de y é igual a 1 sobre 1 mais y ao quadrado, o que implica que g de y é igual à integral de 1 sobre 1 mais y ao quadrado dy, que nós sabemos, por se tratar de uma integral imediata, ser exatamente a arco tangente de y. Então, a conclusão que a gente chega é que psi de xy é igual a menos x ao quadrado mais arco tangente de y. Logo, as soluções de asterisco devem satisfazer a seguinte equação: menos x ao quadrado mais arco tangente de y igual a uma constante. Em geral, a gente para por aqui e diz que as soluções são dadas implicitamente, as soluções y de x são dadas implicitamente por esta equação. Nesse caso em particular, vai ser possível isolar a função y e exibir quem é. Em geral, isso não acontece. Mas como aqui nesse caso a gente vai conseguir, eu vou então prosseguir e a gente vai obter o seguinte: arco tangente de y igual a x ao quadrado mais x mais uma constante. Consequentemente, y igual a tangente de x ao quadrado mais x mais uma constante. Então, essa daqui é a solução geral da nossa equação asterisco. Tá ok? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal e também de ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos.